minha gente, agora a sessão plenária de número 5. Para compor a mesa, eu anuncio o engenheiro Laerte Conceição Matias de Oliveira, do Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo. Boa tarde. Queria saudar aí todos os presentes, os alunos, a nossa, depois desse movimento todo que teve, né? Nós vamos agora tratar dos assuntos mais objetivos do nosso quinto painel. Queria saudar aqui o nosso presidente, Murilo, nossos diretores que estão aqui do sindicato, né? Fazer aqui também um comentário a respeito da nossa Eco São Paulo, que vem nessa 6ª edição aprimorando os trabalhos, né, sob a coordenação do nosso vice-presidente, que é o engenheiro Garcês, e que colocou muito bem esse tema ligado, vamos dizer, ao nutricionismo, porque, de certa forma, um dos desafios que o Brasil tem justamente a integração das políticas públicas, né? Nós vivemos isso no Conselho Nacional das Cidades, no Ministério das Cidades, onde eu represento a Federação Nacional dos Engenheiros, e lá o obstáculo também é promover a integração das políticas públicas de habitação, de saneamento, de mobilidade urbana e fechando aí no planejamento urbano, né, com seus planos diretores. Então, se esse obstáculo existe lá, quiçá na área de meio ambiente, onde nós temos aí vertentes diversas e que há necessidade de promover a sua integração, ou seja, pensar o todo. Nesse sentido, esse painel está bem colocado, porque traz a questão do nutricionismo também para ser debatido. Eu vou tomar assento aqui para a gente chamar os nossos palestrantes. Então, para a primeira palestra, né, reciclagem de alimentos através da compostagem, queria chamar aqui o Cláudio Vinícius Espínola de Andrade. Já está encaminhando, ele é permacultor, né, e vai desenvolver essa palestra conosco por cerca de 40 minutos. Na sequência, nós teremos controle biológico de pragas. Cláudio. Morada da Floresta, que é uma ONG, e tem um stand aqui, né, aí no nosso centro de exposições, que depois vocês poderiam estar visitando. Eu poderia, então, Cláudio, te passar para você ir se apresentando e falar um pouco aí desse seu trabalho, né, como permacultor. Né? Então, pessoal, eu vim aqui para falar de compostagem. Né? Compostagem como um processo de reciclagem dos resíduos orgânicos, que é um princípio simples e muito fácil de ser aplicado na cidade. Né? Muita gente pensa que compostagem é coisa de sítio, é coisa de fazenda, é coisa de natureza tal, e muitas vezes nos distanciamos desse tema, achando que não cabe ao contexto urbano. Né? Então, eu vim aqui representando a Morada da Floresta. Então, o primeiro ponto é a situação atual que a gente está, né, que vem do distanciamento do homem da natureza. Na verdade, o homem faz parte da natureza, porém, parece que a sociedade atual se esqueceu disso. E, consequentemente, tem essas diversas consequências que a nossa forma de lidar com os recursos naturais, com a natureza, com a nossa forma de interagir com o meio ambiente e com o ser humano também. Né? Então, isso gera desmatamento, extinção das espécies, poluição, contaminação das águas, tanto nascentes, rios, oceanos, como água como um todo, contaminação da atmosfera, esgotamento dos recursos naturais, que é um ponto bem importante, que parece
Tem gente que pensa que petróleo é eterno, de que os minerais são eternos, de que a floresta é eterna. É eterna se a gente lidar com consciência com ela, né? Com esses recursos. Isso gera uma crescente poluição de resíduos, crescente produção de resíduos. E essa forma inconsciente de lidar com a natureza gera muitas vezes situações que é difícil da gente retornar, né, que é o ponto onde a gente está agora. Por mais que a sociedade esteja melhorando em consciência ambiental, em consciência social, estamos agindo de uma certa maneira destrutiva e em certo ponto a gente não consegue mais retroceder, né? E a gente no Brasil, aí eu quis colocar aqui algumas situações no Brasil, que foi a liberação dos transgênicos, que aconteceu alguns anos atrás, né? Assim, como exemplos, né, do governo que lamentavelmente vê que os recursos naturais não é tão importante, né? Os valores econômicos e muitas vezes das grandes corporações valem mais, né? Transposição do Rio São Francisco, usina de Belo Monte, o novo Código Florestal e a situação atual dos Guaranis Kaiowá. Porém, o tema de hoje, né, é a crescente produção de resíduos e como a gente pode lidar de uma maneira consciente e adequada com os resíduos orgânicos. Então, dentro desse panorama, né, qual é o futuro que a gente quer para a gente, para os nossos filhos, para a humanidade? O que a gente está deixando? Né? Qual é o rastro? Qual é o legado que a gente está deixando para a sociedade? E, né, preferencialmente, a gente deveria deixar o mundo melhor do que como foram deixados para a gente, né? E essa é uma preocupação que eu tenho diariamente e é o que eu busco fazer na minha vida, na vida da minha família e de propiciar para os meus filhos mais do que meus pais propiciaram para mim e deixar também para a sociedade mais do que ela me ofereceu quando eu cheguei. Então, temos as problemáticas globais visíveis e as profundas, ou ocultas, as inconscientes, que a gente às vezes nem percebe que eles estão lá, e muitas vezes eles são os grandes causadores das visíveis, né? Então, o que eu coloquei atrás é apenas a ponta do iceberg de um processo muito mais profundo, né? O buraco é muito mais embaixo do que a gente está vendo, a destruição da camada de ozônio, aquecimento global, mas e aí, né? O que vem por trás disso? O que tem? E essas são só as consequências de uma maneira da gente lidar que está chegando na ponta do iceberg que a gente está vendo. Então existe um trabalho de conscientização que é muito mais além do que o simples reciclar, o simples evitar consumos de empresas destrutivas. É da gente olhar internamente, dentro do ser mesmo, o que a gente pode fazer, o que é, onde que está o ponto. Né? A gente sempre pode melhorar, estamos habituados de uma maneira, mas não necessariamente essa maneira é a maneira adequada, a gente pode estar sempre aprimorando. É um exercício contínuo de análise, de reflexão, de meditação e de busca por transformação. Então, isso eu falo para o ser individual e para a sociedade como um todo, mas se a transformação não acontece de dentro do ser, a gente não consegue ver, manifestar na sociedade. Então, assim, a minha estratégia de transformação planetária mudou na medida que eu fui amadurecendo um pouco, né? Na minha juventude, não que eu seja tão velho assim, mas eu queria mudar o mundo, queria fazer manifestações, fazer movimentos, passeatas e articulações. Em certo momento eu percebi que eu precisava mudar lá dentro, né? Me mudar a minha casa, mudar a minha forma de lidar com o ser humano, minha forma de lidar comigo, e vi que o buraco era mais embaixo, também era dentro de mim. Então não adiantava eu querer ver o problema no outro, né, sem estar vendo, enxergando, buscando ver os meus problemas também, as minhas possibilidades de melhora. Então, mas em resumo, vem com o aparente distanciamento do homem da natureza, né, dessa percepção de distanciamento que a sociedade atual tem, achando que o homem não faz parte da natureza, né? Que a natureza está aqui para servir ao homem, e não
de uma maneira... Então, assim, ela bloqueia essa forma da gente estar podendo interagir na natureza, respeitando o movimento natural, respeitando os ciclos, respeitando os processos naturais, e os animais, plantas, tudo, né? A gente, muitas vezes o ser humano chega num ambiente natural, ao invés de se adaptar a ele, ver como ele se comporta para que a gente possa se comportar adequadamente dentro dele, a gente quer modificar aquele ambiente para se adequar às nossas necessidades, né? E não adequar as nossas necessidades àquele meio ambiente. E isso aí a gente, né, São Paulo, a gente está na evolução dessa maneira de lidar, né? Então vão lá buscando o que a gente pode fazer para isso, para rever, para fazer a transformação no mundo que a gente quer ver. Então é mudança de conceitos, mudança de condicionamentos, mudança de hábitos de consumo, alimentação, né? Existe alimentação que a gente pode ser uma alimentação mais ecológica, tanto para a nossa flora intestinal, quanto para a natureza também, né? Gestão de resíduos, forma de lidar com os recursos naturais, etc. Mas o cerne é essa reavaliação e mudança de hábitos. E dentro dessa, trazendo alternativas e trazendo soluções para essa questão, vem a permacultura, que não é o tema de hoje, mas é um trabalho que envolve, né, tudo isso. A permacultura é um estilo de vida que envolve técnicas e princípios que proporcionam uma interação saudável e equilibrada entre os seres humanos e o meio ambiente, e gerando produtividade e preservando os recursos naturais para as futuras gerações. Então, o permacultor, quem trabalha com a permacultura, não vê a natureza apenas como uma forma de adquirir recursos, né, de ver respeitando e interagindo. Então, e gerando produtividade, que é o que quem está destruindo argumenta, né? O argumento maior aí do desenvolvimento que vem é de que o ambientalismo, a forma da sustentabilidade, ela não gera economia, não gera abundância. E assim, cada vez mais a realidade vem se mostrando contrária a esse princípio, né? Hoje se vê que é muito mais caro fazer um reflorestamento do que aquele recurso que aquele desmatamento teve. Então, vê que é muito mais fácil cuidar para não poluir um rio, é muito mais barato cuidar para não poluir um rio do que fazer o tratamento de despoluição daquele rio. Então, e assim vai. É uma cadeia, é muito mais fácil a gente cuidar da nossa alimentação do que tratar de câncer lá na frente. E assim vai. É um processo de prevenir, né? Muito melhor prevenir do que remediar, isso em todos os níveis. E a permacultura, ela surgiu na Austrália, na década de 70, dentro desse pensamento, né? Alguns ambientalistas perceberam que o ser humano não estava sabendo interagir de uma maneira saudável com a natureza e começaram a pensar em possibilidades, em soluções, ao invés de só criticar, pensar o que pode ser feito. Então, dentro daquela agricultura mecanizada, de larga escala, com agrotóxico, fertilizantes e tudo mais, foi percebendo por que aquilo estava acontecendo, né? Então, uma cultura só da mesma plantação, ela está muito mais propensa a pragas e danos. Então, se você faz uma cultura, policultura, múltiplas plantas no mesmo ambiente, uma agrofloresta e tal, então você permite diversidade naquele ambiente, então aquela praga não vai só naquela planta, né? Tem diversas interações naturais acontecendo em equilíbrio. Então, e a permacultura tenta, de uma certa maneira, imitar a natureza. Ao invés da gente mudar a natureza, como fazer a transposição do Rio São Francisco, mudar o curso de um rio, ver como que a natureza se comporta. Então, assim, ela lida muito com a gravidade, com a força dos ventos, com o movimento do sol, com o movimento dos animais, que é o caso da compostagem. As minhocas, por exemplo, são um agente biológico de extrema super benéfica para o solo, benéfica como um elemento decompositor. E é um recurso natural que está aí, está interagindo com a natureza, fazendo a natureza fazer o papel dela, e a gente apenas dá um empurrãozinho, observa como a natureza se comporta e vai gerando produtividade, recursos,
enfim. E a permacultura no início veio para mudar a agricultura. E na medida que foi se aplicando as técnicas da permacultura na agricultura, viu-se que poderia ser aplicada também na arquitetura, na engenharia, em outras profissões, né? Então, o conceito inicial de agricultura permanente mudou para cultura permanente. E é um estilo de vida. E durante muito tempo, a permacultura ela foi sempre aplicada no campo, no ambiente rural. Então, a Morada da Floresta ela vem, de uma certa maneira, trazendo a permacultura para o ambiente urbano. Né? Não só a Morada da Floresta, hoje existem outros empreendimentos, outras experiências, laboratórios acontecendo no Brasil e no mundo de permacultura urbana, mas esse é o princípio, de trazer esses conceitos e ver o desafio, né, e lidar com esse desafio de que é lidar de uma maneira mais natural dentro da cidade e um desafio maior dentro de uma grande metrópole como São Paulo. Então a gente usa essa frase inspiradora, né, que é a inspiração para viver em harmonia com a natureza na cidade. Então a Morada da Floresta ela é a minha casa, onde eu moro com a minha família e onde também acontece cursos, onde a gente produz composteiras domésticas, produzimos fraldas, recebemos grupos de escolas, universidades, para fazer uma visita ecopedagógica, que a gente chama. E é um ponto ali na cidade que você entra, você vê a diferença, né? Natureza acontecendo, são tonéis de reciclagem na calçada, o gatinho interagindo, o coelhinho pulando para lá e para cá, e vai indo, e as crianças brincando. É um espaço diferente. Mas começou com esse processo, né, de mudar o ser, mudar os hábitos, e ampliando, mudando a casa, mudando a rua, melhorando o bairro, a cidade, o país, o mundo. Esse é o princípio, né, geral aí da Morada da Floresta. Então a gente aplica a compostagem lá desde 1999, que não colocamos mais resíduos orgânicos na rua para o lixeiro levar. E a gente foi desenvolvendo técnicas e tal, até chegar nas caixas, que a gente vai apresentar daqui a pouco. Hoje a gente tem um sistema de coleta d'água da chuva, muito eficiente, que coleta, filtra, distribui para privado, torneira de lavagem, irrigação. Temos uma horta em cima da casa, temos os tonéis de reciclagem, que a vizinhança toda usa, e semanalmente vai uma cooperativa retirar. A gente já teve aquecimento da água da chuva pelo sol, e a gente precisa desmontar para fazer uma obra, e a gente vai reativar daqui a pouco. Estamos fazendo uma lareira, e essa lareira já esquenta a água do banho. Então, é uma forma de... A permacultura tem um dos princípios da permacultura, assim, um elemento do sistema permacultural, ele tem mais que uma função, mais que duas, mais que três. Então, um sistema permacultural, ele não necessariamente ele é eficiente por ter muitos elementos, mas ele é bem eficiente porque quando cada elemento ele tem várias funções. E a outra é que não há problema, sempre há solução, né? Do foco da história não é no problema, e sim na solução. Todo problema, toda crise, toda dificuldade é um vetor impulsionador para a criatividade e para soluções. As crises, elas são assim, as crises acontecem para revermos conceitos, estamos caminhando para o caminho errado. Acontece a crise, a gente para, percebe, olha, muda o caminho, ajusta aqui, ajusta ali e continua. Então a permacultura enxerga a crise não com aquele temor todo, mas sim como um grande impulsionador. E após a crise, as soluções vêm e sempre gera abundância e benefícios. Então, da casa, a Morada da Floresta dá o pulo, né, para interagir com a sociedade e promover essa transformação também, contribuir, né, com diversos outros movimentos, outras pessoas que estão alinhados a essa proposta de transformação, de melhoria planetária, envolvendo o meio ambiente também. Então, organizamos cursos, vendemos e produzimos produtos ecológicos, oferecemos serviços de compostagem, consultoria para promover a compostagem em escolas, condomínios, clubes, universidades, empresas, refeitórios.
E a gente hoje também aparece muito na mídia. Se vocês entrarem no site da Morada da Floresta, vocês vão ver o linkzinho de mídia, vocês vão ver as matérias de televisão, revista, jornal. E quando a mídia vem, é mais uma oportunidade de poder levar essa mensagem para pessoas que ainda não tiveram o privilégio de se deparar com esses conceitos. E projetos ambientais e articulações políticas e sociais, que é onde eu também estou começando a atuar, né, buscando viabilizar o processo da compostagem na cidade de São Paulo, rever, né, essa forma de lidar com os resíduos orgânicos, né, que é pegar, botar no caminhão, andar 30 quilômetros para levar para o aterro sanitário, para produzir gás metano, gerar poluente na atmosfera. Né, por que não é feito projetos de compostar na própria cidade? Né? Cada família pode compostar o seu resíduo, cada restaurante que tem espaço pode compostar, cada ambiente. Então, dá para se fazer um trabalho de descentralização do tratamento dos resíduos orgânicos, através da compostagem, de diversas técnicas, de diversas maneiras. Então, aqui é a fotinha da Morada da Floresta, que hoje viramos um núcleo de permacultura urbana. Né? Então, era uma casa simples, e de repente ela fica... Hoje, onde tem um telhadinho lá na frente, já tem uma horta, tem milho. Agora, da fachada você vê o milho crescendo, abobrinha e outras plantas. Aqui na garagem onde a gente produz as composteiras. A reciclagem não tem coleta seletiva na rua. Alguns anos atrás procurei a prefeitura, me encaminharam para falar com a Loga falou que não é paga pela prefeitura para fazer coleta na minha rua, falou para eu mudar o contrato na prefeitura, aí tentei mudar o contrato na prefeitura, falando não tem como, o contrato é de 20 anos, e fica nisso. E aí eu fiz essa solução, né? É isso que eu falei, do problema traz solução, né? Então, colocamos o tonel de reciclagem, contatamos uma cooperativa para vir retirar, traz visibilidade no bairro para a gente, como espaço ecológico, como espaço de interação, e resolve também resolveu o nosso problema, que era a nossa dificuldade de encaminhar os resíduos recicláveis, e, consequentemente, problemas de outros vizinhos, essa dificuldade que outros vizinhos também tinham. E o foco da conversa de hoje são os resíduos orgânicos, né? Então, na situação atual, na Prefeitura de São Paulo, a cidade gera mais de 18 mil toneladas por dia de resíduos. Esse é o nosso quadro. Estamos todos os dias contribuindo para essa situação. Desses 18 mil, aproximadamente 10 mil toneladas por dia são de resíduos orgânicos, que boa parte desses resíduos poderia ser compostados na própria cidade. E dos resíduos domiciliares... desculpa, eu voltei aqui, quer ver? Dessa quantidade de 18 mil, 10 mil são domiciliares. E desses domiciliares, mais da metade são orgânicos. Isso é uma previsão aí de aproximadamente 5 mil toneladas dia, que, por uma mudança de hábito simples, poderia ser transformado dentro da casa de cada um de vocês. Todos vocês aqui, que estão aqui nesse auditório, poderiam ter uma composteira doméstica em casa. E dentro dos resíduos que nós produzimos na nossa casa, mais da metade desses resíduos são orgânicos. Então, assim, o primeiro passo, mais do que reciclar, mais do que não usar fralda descartável, mais do que não usar absorvente feminino descartável, é compostar. Quando se composta, o impacto que você está gerando é muito maior do que qualquer outras ações que você faria nesse âmbito de resíduos, né? E a compostagem em casa, ela não gera rato, não gera barato, como muitos têm medo, não gera cheiro, e ela gera adubo. Gera adubo, conscientização ambiental. Esse adubo, mensalmente, vai estar se coletando adubo, e começa a entrar numa cadeia cíclica. O que fazer com esse adubo? Talvez o primeiro passo vai ser revitalizar os vasos já existentes na casa. Aí, interagindo com a composteira, também começa a perceber como que eu estou me alimentando. Né? Naturalmente, você vai olhar, você vai jogar o resíduo lá, você vai cobrir, vai ter uma interação mais tete a tete, né, com o que estou trazendo para dentro e colocando para fora. E depois de revitalizar os vasos, começa-se a plantar mais. Esse é um movimento natural. E quando você vai ver, a tua casa está mais verde, as crianças estão brincando com as minhocas,
e você não está mais jogando, e fora, sem falar da satisfação pessoal. Assim, essa aí é que não tem preço. Você está de bem, né, você saber que você não está mais jogando, e além do que você não está gerando plástico que estaria indo para o lixeiro levar. Então, além do impacto dos resíduos orgânicos, também tem esse impacto também do plástico. Então, esses resíduos, essas 5.000 toneladas domiciliares de resíduos orgânicos, eles são transportados, coletados e levados para aterro sanitário. Esses aterros sanitários eles têm uma vida útil de 20 anos. Depois de 20 anos, eles ficam 50 anos tendo monitoramento ambiental para acompanhar os impactos causados pelo aterro sanitário. Só para explicar o que acontece, quando o resíduo orgânico ele vai para o aterro sanitário, ele é soterrado debaixo de diversos outros lixos. Então vai ficando na verdade, uma soterração. E esses resíduos eles são ricos em líquido. Melancia tem mais de 90% de água, banana não sei quantos, e assim vai. A porcentagem de água nos alimentos é grande. Então esse líquido ele vai começar a se misturar com todos os demais resíduos do aterro sanitário. Fralda descartável, absorventes, pilhas, lâmpadas quebradas, e assim vai. E isso gera aquele chorume tóxico, que na verdade é um monstro, que começa, uns líquidos grosso que vem e gera um poluente, é um super trabalho para tratar isso. Isso é quando é um aterro sanitário, que o aterro sanitário tem drenagem, tem um direcionamento para esse resíduo, para o chorume. E muitos são os lixões, são os aterros informais, que isso está indo direto para a terra, atingindo os lençóis freáticos. Essa é a parte do chorume. E tem a parte do gás metano, porque acontece uma compostagem, entre aspas, anaeróbica, que esses resíduos estão soterrados e estão gerando muito gás metano. E a compostagem, esse gás metano, ele é um dos maiores vilões aí do efeito estufa, do aquecimento da camada de ozônio. Então a compostagem ela reduz 20 vezes a produção de metano dos resíduos orgânicos. Então, e os custos ambientais disso tudo é sobrecarga dos aterros sanitários, a produção de gás metano, de chorume tóxico. Então, isso é um pouco que eu já falei. E também, de tabela, é o consumo de combustível, de petróleo, envolvendo o transporte desses resíduos e a poluição atmosférica que esse transporte causa. E que eu vou falar daqui a pouco, a inconveniência desses caminhões estarem trafegando na rua, que gera trânsito, gera também mal-estar para a população, de uma certa maneira. Os custos sociais, aí, a gente pode ter vários outros, mas vem a destruição da natureza, a sobrecarga no trânsito das vias públicas, a poluição atmosférica e suas consequências no bem-estar e na saúde da população. Os custos sociais também é o desperdício de matéria-prima, que poderia estar gerando renda e educação ambiental, gerando adubo em grande quantidade. Então, o que acontece? O Brasil é um dos maiores importadores de fertilizantes químicos, sendo que somos grandes geradores de resíduos orgânicos, poderíamos estar produzindo todo esse adubo de uma maneira completamente natural, de melhor qualidade, adubos de melhor qualidade e de menos impacto ambiental. A redução dos recursos públicos que poderiam ser direcionados para projetos socioambientais e educativos. Porque esse custo econômico, só na Prefeitura de São Paulo, para vocês terem uma ideia, segundo o orçamento previsto para 2012, a Prefeitura preveu um custo aproximado de R$2 milhões por dia, não é por mês, por ano, não é por dia, R$2 milhões por dia para coletar, transportar e destinar os resíduos em aterros sanitários. Então, pensa que mais da metade desses resíduos são resíduos orgânicos, então a gente está gastando aí em torno de R$1 milhão por dia para fazer essa destinação desses resíduos. Que é isso, medidas simples e pontuais, gera economia, gera renda, gera recursos extras aí para projetos. Outros projetos de educação, enfim, diversos outros que a Prefeitura poderia estar direcionando melhor esse recurso. Uma ponte aí é com a Belo Monte, por exemplo. Quantos quilowatts vão gerar aquela usina? Se esse mesmo recurso fosse investido em cada casa ter a sua
captação solar de energia, quanto que geraria, por exemplo? São tipos de cálculos, de comparações que não vão, porque tem interesses econômicos, políticos tudo envolvido, e tem também a falta de consciência ambiental mesmo. Mas, assim, soluções não faltam em todos os níveis, aí, na grande problemática que estamos atravessando. Então, um dos trabalhos nossos é trazer a conscientização e soluções para a compostagem urbana. E, né, com a bênção divina aí da consciência de alguns políticos e tal, também foi baixada, né, a lei, né, foi aprovada a Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que vai começar a vigorar em 2014, que vai transformar toda a nossa maneira de ver e de lidar com os resíduos no Brasil, né, que eu não vou entrar nesse tema, mas, assim, a compostagem urbana, ela vem como uma grande solução e irmão e favorável aí à implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos no município de São Paulo. Então, a compostagem, ela é um processo natural, né, de decomposição da matéria orgânica, em que são micro-organismos agindo, interagindo naquele, transformando, se alimentando desses resíduos e transformando ele em adubo, né, em matéria-prima para a agricultura. Ela é uma gestão ecológica dos resíduos orgânicos, transformação de lixo em adubo e transformação de resíduos em recursos, né. Em resumo, aí tentei botar algumas visões aí da compostagem. E ela é cíclica, né? Então, quer dizer, você produz alimento, faz o alimento, come, leva à mesa, sobrou o alimento naquela produção, daquele almoço, daquela refeição, vai para o baldinho que está na pia, daquele baldinho joga na compostagem, da compostagem transforma em adubo, do adubo você vai alimentar a horta, vai produzir alimento, do alimento você vai fazer o almoço, vai para a mesa, vai comer e aí vai. Então, quer dizer, ela é cíclica, você não gera mais nada dali para outro lugar. Esse é um grande problema da visão linear que a gente tem dos resíduos, né, de desgastar o meio ambiente, tirar os recursos dali, fazer uma produção industrial, artesanal, seja lá qual for, e ela vai para um lugar que lá no final ela vai virar lixo, né, que vai dar um impacto ambiental. Então não tem esse movimento cíclico, que é o que a compostagem traz. E os benefícios sociais são educação, conscientização ambiental, geração de renda e responsabilidade compartilhada, que é uma das conscientização mais interessantes da gente ter, porque é fácil a gente acusar o outro, é fácil a gente falar que o governo não faz a parte dele, é fácil falar que meu pai é chato, mas a questão é, né, e qual é a minha responsabilidade dentro disso tudo? Quando está acontecendo alguma coisa ruim comigo, o maior responsável de todos sou eu, né? Não é o outro, não é a minha namorada, a minha mulher, de se autorresponsabilizar pelo que acontece de bom e de ruim. É aí que está a grande chavezinha aí para a nossa cura, enquanto ser humano. Então, os benefícios ambientais: produção de adubo, incentivo ao plantio urbano. Né? Você imagina você ter no teu quintal, coletar cebolinha, manjericão, ter numa praça, você poder coletar horta na praça, na escola, a própria escola produzir o seu alimento. Isso aí é, assim, isso é realidade em diversos países, e até não só países desenvolvidos na Europa, como países em menos desenvolvimento, como Cuba. É uma realidade. A permacultura urbana não é uma coisa que estou aqui falando, não. Isso aí é a gente que está um pouco atrasado nesse conceito. Incentiva a reciclagem dos demais resíduos, porque o que acontece? Quando você tira o resíduo orgânico de circulação dos resíduos, o resíduo que vai para a reciclagem, ele vai completamente seco e limpo. Né? Então você gera muito menos dificuldades para fazer essa triagem lá na frente. Então, assim, em casa, o que você deve ter é o resíduo orgânico, os recicláveis e os rejeitos, que seriam papel higiênico, né, fralda descartável, absorvente descartável e alguma coisa a mais. Né? Quem está um pouco além, não usa fralda descartável. Quem está um pouquinho mais além, não usa absorvente feminino descartável.
E quem está um pouquinho mais além não usa papel higiênico para limpar a bunda. Tem tecnologias simples. A primeira é a duchinha higiênica. Na verdade, a mais complexa da tecnologia para isso é a duchinha higiênica. Tem uma mais antiga que eu tinha na minha casa quando eu era criança, que é o bidê, que hoje a gente não usa mais. E tem uma técnica barata, econômica, que é a garrafinha. A garrafinha, daquela mesma garrafinha de água mineral. Vai lá, ó. E assim, pessoal, não é só ecologia. É higiene. É higiene. Eu também achei já estranho na primeira vez que eu ouvi falar disso. E relutei para aplicar na minha vida diária. Tive estranhamento, preconceito, não queria, né? De repente eu fui para a Índia e lá é cultural essa prática. Nos banheiros tem a torneirinha e a jarrinha, uma canequinha. E comecei a aplicar. E não consigo mais limpar minha bunda com papel higiênico. É assim, para mim, chegar no banheiro, sentar na privada e pegar o papel higiênico, pegar aquela merda e raspar na bunda, esfregar nos poros, e ficar enfiando cada vez mais, achando que eu estou me limpando, para mim não me convence mais. Aí o que eu faço? Eu tenho uma garrafinha, quando eu vou em algum ambiente estranho a meu troninho, eu levo a garrafinha, encho a garrafinha no banheiro e entro lá, sento tranquilamente, sabendo que eu vou sair dali limpinho. Mas enfim, eu convido-os a fazer esse experimento. E de tabela, além da bunda limpinha, vocês vão estar gerando menos papel higiênico, às vezes um ou outro só para secar, né? Mas enfim, vamos para secar, né? Pega uma dobrinha, secou, acabou. Mas vamos continuando, né? Que não é esse o tema do dia de hoje. Então aqui é uma ilustração apenas para a gente ver a possibilidade do que poderia ser uma cidade, né, de uma maneira um pouco mais natural, né, interagindo de uma maneira um pouco mais orgânica e mais saudável com o meio ambiente. Né, são aproveitando a iluminação solar, que está a energia solar, que é uma das maiores fontes de energia que a gente tem no planeta, aproveitando o vento, que também gera energia, aproveitando a gravidade para conduzir a água da maneira mais adequada, aproveitando os terrenos vazios, espaços, frestas, recipientes para fazer plantios. Então a gente tem, consequentemente, uma cidade mais verde, uma cidade mais fresca, né? São Paulo da garoa, que perdeu a garoa porque perdeu suas árvores, né? Aí vem animais, vem passarinhos, vem borboletas, começa a se ter um ambiente que a natureza interage melhor. E a gente também. Quem chega na Morada da Floresta nessa época de calor, assim, quando chega, está um deserto lá fora, na rua, aquele sol escaldante, quando chega, já chega num ambiente mais fresco, é perceptível. É interessante isso, que a Morada é um espaço relativamente pequeno, né, um terreno de 10 por 25, mas ali já tem a diferença, é um microclima que foi feito ali, que já é visível, né, se percebe. Então vamos lá, os benefícios econômicos, menos gasto com a coleta e transporte desses resíduos, geração de renda e transformação de resíduos em recursos. Laerte, quanto tempo eu tenho aí, Laerte? 5. 5, cara? Putz, então vamos lá, compostagem em casa, que é o primeiro passo. Né? Então, você pode fazer várias técnicas de fazer compostagem em casa, esse é apenas um exemplo de composteira doméstica. E, para facilitar a Morada da Floresta, a gente desenvolveu as composteiras em caixas. Né? Na verdade, é um princípio que veio da Austrália, e começamos a praticar, cultivar as minhocas,
É um sistema muito simples, a gente está com o stand ali, com alguns exemplares. Quem não conseguir comprar com a gente hoje, não fique triste, que a gente pode entregar com o motoboy, vocês podem passar lá na morada também para pegar. Funciona com 3 caixas, as 2 caixas de cima são furadas no fundo, tem minhocas habitando a caixa de cima, e a caixa do meio, consequentemente, começa a habitar depois. Você coloca o resíduo orgânico em cima. Esses furos permitem que o excesso do líquido dos alimentos escorra para a caixa de baixo. E a nossa caixa de baixo tem uma torneirinha que se coleta esse líquido, que é um chorume completamente orgânico e puro, que na verdade é um biofertilizante líquido, que ele é diluído em água e utilizado na rega das plantas. E as minhocas estão ali trabalhando e processando esses alimentos. Quando enche a caixa de cima, coloca a caixa de cima no meio, cheia de resíduos orgânicos, e a caixa do meio sobe e vai colocar os resíduos orgânicos naquela caixa que inicialmente estava vazia. E as minhocas estão na caixa do meio comendo, e algumas minhocas começam a perceber os alimentos novos na caixa de cima e começam a subir para cima também. Essas caixas são furadas por furos que permitem que o líquido escorra para baixo e que as minhocas atravessem de uma caixa para outra. Aí tem a forma do manejo adequado. Quando você coloca o alimento lá, precisa cobrir com matéria seca, você nunca deixa o alimento exposto, né? Mas enfim, uma maneira simples, prática, compacta, dá para botar na varanda de casa, na cozinha, na lavanderia, no quintal, em qualquer espaço. É pequena, dá para colocar e dá para trabalhar esses resíduos em casa de maneira bem simples. O trabalho é praticamente o mesmo. Tem um baldinho na pia, colocou no baldinho, levou para a composteira, cobriu com matéria seca. Voltou, lavou o baldinho, volta para o dia a dia. Uma vez por semana vai lá, abre a torneirinha, usa na rega. E uma vez por mês troca a caixa e retira o adubo que foi produzido. Então o trabalho, na verdade, é um prazer, é um trabalho agradável. Só para vocês terem uma ideia, o impacto apenas da morada da floresta. Essas são as composteiras da morada, são um pouquinho maiores, porque tem muito mais pessoas se alimentando do que uma família convencional lá. Então a gente produz aproximadamente 10 litros de resíduos por dia. Então isso no mês são aproximadamente 300 litros. Por ano, 3.600 litros. Em 13 anos de prática de compostagem, a gente já produziu adubo de quase 50 mil litros de resíduos orgânicos que a gente deixou de levar para o aterro sanitário. Isso é o impacto de uma casa só. Né? E aí, aqui tem só uma apresentação das vendas de composteira doméstica em 2010, 2011, só na cidade de São Paulo. Né? Então temos mais de 500 famílias compostando esses resíduos, que todas essas famílias juntas estão compostando aí 20 mil litros por mês. Né? Por ano, 240 mil litros. Isso equivale a 120 toneladas por ano, essas famílias que adquiriram as composteiras com a morada da floresta. Gente, eu preciso de mais do que 5 minutos. Então, assim, depois da compostagem doméstica, vem para a compostagem em estabelecimentos, que vem acompanhando esse pensamento de descentralização dos resíduos orgânicos. Né? Então, isso gera responsabilidade compartilhada dos estabelecimentos, produção de adubo na cidade, educação ambiental para os clientes, os funcionários, né, frequentadores daquele ambiente. Então, né, como exemplos, pode ser em condomínios, restaurantes, empresas, refeitórios, clubes, hotéis, escolas, universidades. Então, para atender essa demanda, né, se pode aplicar composteira em leiras, que é esse caso. Leiras são montes compridos, que se coloca os resíduos aí. Demora um pouco mais para compostar e ocupa um pouco mais de espaço. Então, nem sempre na cidade se tem um espaço adequado para fazer compostagem em leiras. E a leira também ela é uma técnica muito boa para trabalhar os resíduos de jardinagem, de podas de árvores, podas de plantas, enfim. Né? Não só os os resíduos orgânicos provenientes da cozinha, de alimentos. Aí tem uma técnica que a gente usa lá na Morada da Floresta também, que a gente, para alimentar as minhocas, toda terça-feira tem feira. Só hoje não viemos porque o carro está aqui, né? Mas a gente vai até a feira da rua, pega a xepa, que chama, todo aquele resíduo que estaria sendo jogado fora, folha de brócolis, folha de couve-flor, alimentos que não vão ser consumidos, que estariam indo para o aterro sanitário, a gente pega, enche o carro, traz para a morada e faz compostagem nessa técnica aqui de alambrado, né? Que faz esse barril vazado, aí coloca os alimentos aí dentro, com matéria seca por fora,
Então, ele é um princípio similar ao da leira, porém você verticaliza e ele fica um pouquinho mais organizado, mais bonito e ocupa um pouco menos de espaço. Essa é uma técnica também possível. E tem as composteiras, o sistema de compostagem desenvolvido pela Morada da Floresta, por mim, que são esse princípio das minhocas em caixas, né, que é uma série de caixas, dependendo do fluxo da empresa, do fluxo daquele estabelecimento, tem uma quantidade de torres. Então, se alimenta a caixa A, da caixa A vai para baixo, alimenta a segunda torre, então tem toda uma forma de manejo, mas ele fica, né, teoricamente mais limpo, mais organizado, mais apresentável. Então, é uma solução aí que está sendo bastante aplicada. Então, a gente tem essa aí é da Universidade Mackenzie, que eu vou pular essa parte, mas se for permitido, vai passaria um vídeo, é um videozinho de 4 minutos, apresentando esse sistema de compostagem que está no Mackenzie. Então, eu vou pular essa parte, tá, pessoal? Da mesa de som aí, estão pulando. Então, assim, as casas estão compostando em casa. Os estabelecimentos que têm terreno, que têm espaço composto, podem compostar. E tem os espaços também espalhados pela cidade, que pode ser compostado em praças, parques, espaços públicos, escolas, e projetos educacionais, projetos ambientais, aí vai, cooperativas de reciclagem, associação de moradores, também são técnicas. Isso aí é uma leirinha, né, uma leira pequena, que também é possível de fazer, gerando horta. Hoje tem algumas experiências acontecendo, se não me engano, na Praça das Corujas, que fica ali na Vila Madalena, tem a Praça do Ciclista, na Paulista, tem a Praça Vegana, que também está tendo uma atividade. Então, o pessoal, até em São Paulo, também está começando a se articular também para promover a compostagem e a agricultura urbana. Em São Paulo, especificamente, temos os terrenos da Sabesp, que são terrenos vazios, que não podem construir nada, porque tem aqueles dutos de água que passam por baixo. Tem os terrenos da Eletropaulo, que ficam debaixo daquelas redes de eletricidade. Tem terrenos vazios mesmo, particulares, tem terrenos da prefeitura, parques e praças, né? Espaço físico tem muito, daria para fazer compostagem aí bastante. E tem também a possibilidade de compostar fora da cidade para aqueles estabelecimentos, aqueles grandes geradores de resíduos que não têm, né, de repente, logística para fazer a compostagem na cidade. Por exemplo, apenas exemplos, né, de CEAGESP, centrais de abastecimentos e shopping, que tem espaço muito pequeno para fazer esse trâmite dos resíduos e tem uma produção muito grande. Então, aquele espaço, aquela ali é só, voltando um pouquinho, grande, é uma leira grande, né? Já é um processo já mais municipal, de larga escala de compostagem. Cláudio, encerrando, por favor. Então, vamos lá. Então, dentro de tudo que eu falei, vem a frase inspiradora de Gandhi: seja a mudança que você quer ver no mundo. É uma das frases que mais me inspiram e inspiram aí muitas pessoas. Então, eu agradeço aí a Eco São Paulo, o Sindicato dos Engenheiros de São Paulo, o Sindicato dos Nutricionistas de São Paulo, especificamente o Garcês do Sindicato dos Engenheiros e o Hernani do Sindicato dos Nutricionistas, que foi quem fez o convite, e a todos que contribuíram para esse evento acontecer. Cláudio, por favor. Queria parabenizar, então, o nosso palestrante, o Cláudio, que foi fundo aí deu uma aula para nós, inclusive de higiene, né? Mas muito importante para aprimorar nossos conhecimentos. Eu só queria destacar 2 pontos. Que a nossa discussão de políticas públicas, o Cláudio citou a questão da energia solar, né? A gente tem que fazer o trabalho enquanto sociedade civil, né? Também os sindicatos de engenheiros e a federação. Nós lutamos e conseguimos implementar, juntamente com outras entidades, a energia solar para aquecimento de água nas habitações de interesse social no Plano Nacional de Habitação. Uma discussão extensa, né? E que na programa Minha Casa Minha Vida 1 não entrou, mas no 2 já está entrando. E no Estado de São Paulo isso já vem sendo contemplado pela Secretaria de Estado de Habitação.
E a outra questão de política pública, para pegar o aspecto da integração das políticas, né, foi aprovado em janeiro desse ano, entrou em funcionamento, né, em final de abril, a Lei 12.587 de 2012, que é a nova Lei de Mobilidade Urbana, e nós vamos fazer o seminário no Sindicato dos Engenheiros, pedindo aqui um espaço para o Garcês, para nós fazermos um comercial. É uma discussão muito importante sobre a implementação da Lei de Mobilidade Urbana, que prevê o transporte não motorizado em detrimento do motorizado e coloca um marco regulatório, né, no país que não tinha até então. Então, nós estamos trazendo o Ministério Público para acompanhar essas discussões também. Então, com isso, eu queria passar ao segundo painel, que é o controle biológico de pragas. Queria chamar aqui o palestrante, que é o Alexandre de Sene Pinto. Por favor, Alexandre. Boa tarde a todos. Agradecer o convite de estar aqui hoje. É uma honra, um prazer. Aliás, esse público é enorme. Se a gente tivesse condições de ligar algum fiozinho em todo mundo, aproveitar essa energia que vocês têm para beneficiar alguma coisa no planeta, seria perfeito. Já que nós não temos jeito de ligar o fiozinho, então que essa energia aqui seja aproveitada da melhor forma por forças outras que nós desconhecemos, mas que isso tudo seja aproveitado. Porque, olha, eu me senti... Eu me senti 15 anos mais novo. Essa é a grande vantagem de ser professor e trabalhar com alunos, né? A gente vai se sentindo sempre novo. O meu papo é o mesmo deles. De vez em quando eu tenho até que maneirar, porque senão eu fico... É o velho jovem. Eu estou aqui hoje na frente de um monte de gente, mas uma vez eu fui convidado para uma feira agropecuária, onde a primeira vez eles resolveram colocar palestra, e eu fui falar sobre controle biológico de pragas do tomate. Já tinha dado a hora de começar a palestra e não tinha ninguém, nem a comissão organizadora. Pois que então entrou uma pessoa, já estava 15 minutos atrasado, eu falei, vou dar a palestra. Comecei a dar a palestra, aquele senhor interessado, aí deu uns 20 minutos, resolvi interagir com ele, já que ele era o único ali assistindo, e eu falei, o senhor é produtor de tomate? Não, eu estava passando aqui na frente e resolvi parar. Então eu dei uma palestra super técnica para uma pessoa que nunca nem ouviu falar em tomate, só no prato dele. Mas hoje não, hoje aqui é bem o contrário. Apesar de ter uma diversidade de público, o assunto ele vem de encontro às nossas necessidades e vem de encontro ao futuro. Um dos grandes problemas que nós tínhamos e que está mudando agora, na agricultura orgânica e em todas as táticas que eram consideradas alternativas, independente que fosse, é que não existia ciência por trás delas. Eram muito e absolutamente carregadas de empirismo. Atualmente tem mudado. As próprias universidades têm incluído disciplinas e também professores que trabalham com pesquisa nessas áreas. Então essa realidade gradativa vem mudando, gradativamente. E o controle biológico é dessas áreas da ciência que enriqueceu-se demais com ciência. Aliás, o mundo inteiro ainda tem uma tendência de achar que controle biológico é preservar os bichinhos que estão no ambiente, aqueles que são considerados benéficos. Simplesmente preservar. E a maioria dos trabalhos que nós temos no planeta é levantamento das espécies de parasitoides, predadores, que estão controlando pragas. O Brasil é diferente. O Brasil colocou ciência e nós nos destacamos. Tanto nos destacamos que nós vamos poder acompanhar aqui que nós somos primeiro em várias coisas. Atravessamos uma fase do planeta Terra única. Nós nunca passamos por isso. Se nós pudéssemos acumular as experiências, agora nós estamos todos zerados. Porque nós nunca tivemos uma fase como essa. A infância está diminuindo, a longevidade está aumentando, a ciência em passos que nós nunca presenciamos na história desse planeta. O que nós conseguimos em 50 anos, desde que o homem existe, nós nunca fizemos o tanto que fizemos nesses 50 anos. Além disso, as doenças físicas vão se resolvendo. Cada vez mais elas vão ser inexistentes. Por outro lado, as psicossomáticas abundam.
as doenças, as escleroses e as diversas doenças que nascem na mente e passam para o corpo físico. Essa é a realidade que nós vivenciamos agora. Nesse processo de transformação, é como se nós tivéssemos uma oportunidade de começar novamente. Mas tem uma parte da sociedade que está numa ansiedade tão absoluta que vem prejudicando os poucos que ainda persistem num trabalho, especialmente os idealistas. Porque os idealistas, eles serão até a morte. Quem é idealista é na boa situação e na má situação. O controle biológico, ele surgiu no país e no mundo por idealismo, e ele surgiu em fases onde ele foi massacrado e que continua sendo até hoje. Porém, o controle biológico nunca esteve numa fase tão benéfica como estamos atravessando, especialmente esse ano de 2012. Se é o ano do fim do mundo, vai ser um ano do fim do mundo onde nós começamos e terminamos, mas começamos muito bem. Passamos também por uma situação que já presenciamos em outras épocas, mas não com tanta gente se alimentando. Uma crise sem precedentes. Essa crise dos alimentos tem vários aspectos, mas talvez os dois mais importantes seria as perdas na produção por causa de fatores climáticos, que isso foge do nosso controle, e o aumento da população, especialmente China, Índia e Brasil, e da qualidade dessa população. Só para ter uma ideia, a China, nesses últimos 5 anos, aumentou o consumo de carne de 20 quilos por ano por pessoa para 50. Esse aumento significa aumentar milho, aumentar soja, aumentar vegetais que vão alimentar esses animais. Então, além da carne, nós precisamos aumentar em muito a produção de alimento no campo. Então, vivemos uma situação que nós ainda não sabemos muito bem lidar. Que nós estamos correndo contra o tempo para desenvolver tecnologias que nós já deveríamos ter desenvolvido lá atrás. Mas que ainda talvez dê tempo, mas gera o sofrimento que nós tanto conhecemos. Porém, nos inserindo no meio de todos, sem olhar opinião, se esse é químico, se esse é biológico, se esse não usa nada, estando no meio e tentando mostrar aquilo que nós consideramos que são táticas sustentáveis, é a melhor estratégia do que ficar se rebelando contra e formando grupos e guetos à parte. Esse é um momento de união. Nós, aqui no Brasil, temos uma posição bastante privilegiada em relação ao mundo. Apesar do mundo estar passando pela situação que está, nós ainda temos um fôlego. Porque nós temos a maior área agrícola do planeta. O vermelhinho aqui representa... Opa, ele não vai mostrar. Bom, nós temos a maior área agrícola do planeta e nós só utilizamos nem 20%, 17% da área agrícola. Estamos falando aqui em área agrícola que não entra nas florestas, em áreas de preservação ambiental, nas matas. Nós estamos falando de área que já a agricultura usa e pastagens degradadas, desnecessárias para um planeta que precisa de alimentação. E, usando só 17% da nossa área agrícola disponível, nós já somos o primeiro, o segundo e o terceiro maior produtor das principais culturas, exceto o trigo, do planeta Terra. Então o Brasil está numa posição privilegiada e tem condições ainda de avançar muito mais pela área disponível. Vamos ver se alguma hora eu aprendo a mudar, tá? Além disso, até algum tempo atrás, nós só exportávamos tecnologia de países de clima temperado. Mas o Brasil, nos últimos anos, e a Embrapa tem uma função bastante importante nisso, ele veio desenvolvendo tecnologia própria. E hoje nós somos líderes de tecnologia dos países que têm agricultura tropical. Nós somos líderes da América Latina na agricultura. Então nós estamos inseridos nesse contexto no planeta e a situação brasileira é bastante favorável por causa disso. Eu vou ainda, alguma hora eu consigo, tá? Mudar. Acho que eu vou ter que manter a altura também. Além disso, o Brasil é o país que mais cresce em produção científica. Só para ter uma ideia, de 98 a 2002, nós incrementamos a nossa produção científica em 54%, enquanto o resto do mundo só 9%. E com isso, em 2004, nós atingimos o ranking de produção científica, 17ª posição. Em 2009, nós chegamos à 13ª posição. Então veja que situação que nós nos encontramos privilegiados, incluindo ciência, que é o que vai dar base a tudo isso que nós temos desenvolvido, que é mais ambiental. Ou seja, temos uma competência. E essa competência já foi adquirida. Bom, voltemos um pouquinho.
Quando o homem resolve sair das cavernas, ele só sai por um motivo, porque ele começa a agricultura e a pecuária. Ele percebe que ele pode passar de extrativista para explorador das fontes que até então eram inesgotáveis para eles. Então ele pega uma planta que estava aqui, a outra que estava a 500 metros, e ele coloca as duas plantas no mesmo local, uma ao lado da outra, assim como os animais. A partir desse instante, o homem altera todo o ambiente. E isso é inevitável. Para a gente ter sucesso na nossa evolução, a agricultura é necessária. Ótimo que nós vamos ter técnicas que nós vamos amenizar os impactos que causaremos. Mas a própria existência humana já é um impacto do planeta, porque nós somos uma população muito grande e que ocupamos muitos recursos. A partir desse momento em que o homem junta plantas e animais, ele cria um novo problema, dentre vários. Surgem organismos que vão se beneficiar agora. Vamos lá? Eu achei que eu tinha achado o ponto. Surgem agora organismos que vão se beneficiar desse acúmulo de matéria. E surgem as pragas. Então, antes, um inseto, por exemplo, que ele tinha que comer uma planta que estava aqui, e para achar outra ele andava 500 metros, agora ele tem todas no mesmo local. O homem não conhecia isso, ele era extrativista. A partir desse momento, então, ele vai ter que conviver com esses organismos. E aí, nesse momento, ele começa a ter que tentar controlar. Os seres humanos, alguns povos, vendo que não conseguem vencê-los, começam a comê-los. E a entomofagia se desenvolve em parte do planeta. Então, comeu minha planta, agora também eu te como. Eles foram bastante espertos, porque hoje a ONU reconhece e até incentiva o consumo de insetos. Porque enquanto um bovino, por exemplo, ele tem 36% de proteína, um inseto ele consegue acumular quase 60% de proteína. Então veja que nós temos aí um conversor de proteínas muito eficaz. Outra parte da população resolve desenvolver uma técnica, atrasada ainda, de espantar. Então a gente vai ver nos relatos bíblicos, onde nas infestações de gafanhoto nos campos de trigo, a população toda daquele clã se reúne e começa a espantar os gafanhotos. Arcaica ainda, porém existente. E outra tática envolve a religião com o controle de pragas. Então, desde tempos imemoriais até atualmente, que nós temos, pessoas fazendo orações para que as pragas se vão. Para ter uma ideia, na Bahia ainda é muito comum. Então, eles contratam uma benzedeira para uma área, para ela espantar as pragas. Ela vai numa ponta, faz uma oração, vai na outra ponta, faz uma oração, vai na terceira ponta e faz uma oração. A quarta ponta não se faz oração, porque a praga vai escapar por esse local. Por ali ela não escapa, mas por esse local onde ela não fez oração, ela sai. Surgiu um problema na Bahia agora. As grandes áreas agrícolas baianas têm pivô central, e agora as áreas são circulares, não tem mais ponta. Elas perderam o emprego. Bom, o mundo não poderia contar com a sorte como sempre contou. O primeiro relato que nós temos de o homem usando a inteligência para controlar pragas, desenvolvendo uma tática, é na China no século III d.C., quando os chineses perceberam que algumas plantas cítricas, algumas laranjeiras, elas tinham praga em abundância, definhando as plantas, e outras não. E eles observando, viram que as que não tinham praga em abundância, tinham formigas que comiam essas pragas. Então eles começaram a pegar formigas predadoras dessas plantas e levar para as outras cidades vizinhas para as plantas que não tinham formigas predadoras. E eles conseguiram o controle. Aí então, temos então o primeiro relato de controle de pragas utilizando a inteligência humana. E esse método de controle é chamado controle biológico. Veja então que nós não estamos falando de um método de controle novo, ele é antigo, tem mais de 2000 anos. E que é um método que basicamente é utilizar ser vivo para controlar ser vivo. Nós vamos usar do que já existe na natureza, que já controlava, e que nós vamos interferir, já que nós já interferimos criando a agricultura, agora nós vamos interferir favorecendo o nosso organismo que controla, chamado agente de controle biológico ou inimigo natural, para que ele haja de uma forma mais eficaz no controle daquela praga que nós visamos. Interessante, porque essa tática ela não tem resíduos. Essa tática se multiplica no campo. Nós não temos outra tática de controle que se multiplique em campo. Essa não, ela se perpetua, também não intoxica, não contamina rios, lençóis freáticos, não contamina o ambiente, não causa desequilíbrios ecológicos. Mas a população mundial começa a crescer.
Se até por volta de 1800 nós tínhamos 1 bilhão de habitantes, a partir daí a população explode. Já não daria mais para pegar a formiguinha de um lugar e passar para outro. Precisaríamos avançar. Então o homem começa a ficar preocupado, mas não foi o suficiente. Ele precisou passar por uma catástrofe para preocupar realmente. Foi quando então na Europa, por volta de 1700, a base da alimentação, batata, uma doença surge e acaba com as plantações de batata. Mais de 1/3 da população europeia morre de fome. A partir desse instante o homem percebe, nós não podemos fazer a agricultura da forma que nós fazemos. Hoje o controle biológico no planeta tem uma visão completamente diferente. E inclusive os governos mundiais proibiram ou dificultaram muito a importação de inimigos naturais, a entrada de inimigos naturais, visando a preservação do seu patrimônio genético. Nós temos muita chance, nós temos muita oportunidade de explorar o que nós já temos, nativos. Basta que nós usemos a nossa inteligência e desenvolvamos pesquisas. E a partir desse caso de sucesso, vários outros casos de sucesso surgiram no mundo, até a década de 1930, quando nós tivemos o auge de programas de sucesso no planeta inteiro. E de repente, cai os casos de sucesso. O que aconteceu? Parou de funcionar o controle biológico? Não. Nós temos um advento aí. A Grande Guerra, a Segunda Guerra Mundial, por essa época. Bom, nesse momento, a ciência produziu absurdos. E os soldados que estavam nas frentes de batalha começaram a apresentar a ocorrência de piolhos, o que os incomodava muito. Eles passavam boa parte do tempo coçando a cabeça, ao invés de matar pessoas. Então, uma empresa desenvolveu um produto, uma molécula, que controlava esses piolhos. Aplicaram, matava os piolhos na hora. E aí conseguiram, então, diminuir a coceira. Porém, os agricultores dessa época observaram que uma molécula controlava um inseto, poderia, então, essa molécula, talvez, controlar as pragas. Aplicaram nas lavouras e aquele famoso efeito knockdown, onde o inseto cai morto na frente do agricultor. Maravilha! Vamos usar uma coisa que é muito mais fácil. E a partir desse instante, então, a humanidade começa a utilizar produtos químicos no controle de doenças, vetores de doenças e também na agricultura, por meio de aplicação com aviões, máquinas agrícolas já então desenvolvidas. Eu sou da geração que usava os famosos clorados. Na minha época, nas escolas públicas, tinha muito surto de piolho. Vira e mexe, a gente tinha piolho e as nossas mães passavam um produto chamado Neocid, que era um clorado. E a gente ficava com aquela lenço na cabeça, morrendo de vergonha dos amigos verem, e os piolhos morrendo lá dentro. Se não resolvesse, aí cortava o cabelo tudo, e depois a gente ficava careca, e a gente inventava história falando que era moda, mas na verdade era piolho mesmo. Nunca mais um piolho também, porém, a gente utilizava isso. Mas depois descobre-se que esses produtos ficam armazenados no nosso organismo, na gordura, e fica para sempre, até a nossa morte. E além disso, fica no solo por mais de 50 anos, e até hoje é encontrado no leite materno. Então, esses produtos foram proibidos depois de alguns anos, mas foi muito utilizado no mundo inteiro. Começa, então, um novo momento. Da década de 40 até 60, o uso contínuo e por calendário de inseticidas, sem nenhuma regra. Já na primeira década, nós temos diversos problemas, como resistência de mais de 500 pragas, os inseticidas não faziam mais efeito, surgem pragas novas, muitas pragas novas surgiram, pragas que tinham sido controladas ressurgem, desequilíbrios biológicos diversos e poluição ambiental e morte de animais e os homens, inclusive. Então, cria-se uma solução que foi um problema grave que nós convivemos com esse problema até hoje. Mas o alerta maior foi em 1962, quando uma pesquisadora, Raquel Carson, publica um livro chamado Primavera Silenciosa, fazendo um alerta contundente desse uso indiscriminado de inseticidas e os problemas que causavam para os homens e a natureza. Esse livro é um marco que, a partir daí, a sociedade mundial ressurge, a consciência ambiental ressurge, de um processo que não só com ela, mas que já vinha ressurgindo em diversos âmbitos. É, aliás, um livro bastante interessante. Em 1972, um clube chamado Clube de Roma se reúne, escreve um texto e esse relatório vira um livro, Os Limites do Crescimento, onde eles falam basicamente: é impossível o crescimento infinito com recursos finitos. O homem começa a raciocinar em cima do ambiente que está ao seu redor. E ele percebe que não dá para crescer da forma que está crescendo, não reaproveitando os seus recursos.
O primeiro diagnóstico de deterioração ambiental do planeta ocorre em 1980, que o presidente Carter lidera esse grupo. E nós vamos tendo aí um histórico. Nesse momento surge o termo agricultura sustentável, aonde a agricultura sustentável visa satisfazer sociedade, economia e ecologia. Não só um, mas os 3 pontos. E aí nós vamos ter vários exemplos, como a cana-de-açúcar. Por exemplo, queimada, a sociedade é completamente contra e ela exige mudanças. Mas aí nós temos fatores econômicos e ecológicos. Como ecologia e sociedade batalharam demais, porque ambos estavam sendo muito afetados, a economia teve que ser adaptada e mudar o sistema. Como nós temos conseguido vencer na sociedade em relação a essa prática que vem diminuindo gradativamente. Só um exemplo. Nesse momento também, por volta dessa época, o homem começa a perceber que, ao invés de matar insetos, ele pode criar insetos como um aliado. E surgem as grandes criações de insetos, chamadas criações massais. A pesquisa avança a passos galopantes nesse momento. O homem que desconhecia os insetos, a partir de agora, conhece muito bem os seus aliados e os seus inimigos. E surgem as empresas de produção de inseto, visando produzir inseto para ser utilizado na agricultura. Em 1995 surge uma empresa enorme em Sertãozinho, que é considerada hoje a maior produtora de uma única espécie do mundo, chamada Cotesia flavipes, para o controle de uma praga da cana-de-açúcar, a broca da cana, praga extremamente importante. Só para ter uma ideia, essa empresa sozinha tinha 450 funcionários nessa época, só mulheres. Ganhou vários prêmios, inclusive por empregar somente mulheres, que acreditavam que as mulheres eram mais delicadas para manusear as lagartas, e que nós percebemos que as lagartas gostam de ser apertadas. Então, desnecessário ser mulheres. A pesquisa mostrou recente que quanto mais apertadinha a lagarta é, mais ela produz parasitoides. E é até interessante chegar num laboratório desse, porque é incontrolável. Chega um homem, elas escutam uma voz masculina, são 450 cabeças nas janelas, param de trabalhar todas ao mesmo tempo. E você fica até constrangido, porque é tanta gente olhando que você quase murcha. Quer perder alguns quilos é ir num ambiente desse. Em 2001, surge uma empresa apoiada pelo governo, pela FAPESP, pela Exalc, na incubadora da Exalc. 4 projetos são aprovados e surge uma empresa pequenininha, mas que vem produzindo um organismo inovador no planeta. Uma vespinha que não agora ataca as lagartas, mas ela vai direto no ovo, não deixando nem que a lagarta nasça. E não 100%, óbvio, nós não temos nenhuma tática que pode ser 100%. Nós temos que ter táticas que deixam um vácuo, porque isso é mais ecológico. E também não todas as espécies. Ela vai diretamente nos ovos da broca da cana, preservando todas as outras borboletas e mariposas. E aí a produção massal se intensifica a partir de 2001, um projeto árduo, difícil, do qual eu fiz parte no início como pesquisador e hoje como sócio da empresa. Só para ter uma ideia, já por volta de 2009, nós temos aí a cultura da cana-de-açúcar com mais de 50% utilizando controle biológico. E não é que os outros 45% utiliza químico, é que não utiliza nada. Então nós temos aí nessa cultura só máximo 10% de controle químico para essa praga que nós estamos mencionando. Agora, recentemente, saiu um livro falando do desastre de usar os famosos inseticidas modernos, os neonicotinoides. O impacto agressivo que eles têm causado sobre as abelhas. Então, dá um rebuliço em toda a sociedade, ao ponto de a gente ter uma proibição do uso desses produtos aqui no país, que já estava proibido na Europa, produtos esses que são os mais utilizados, que agora eles conseguiram reverter para aplicação localizada, mas de avião está proibido. Surge também em 2010 uma revista especializada em controle biológico, revista técnica, e não revista científica, onde a população, de uma forma geral, tem a oportunidade de ler em textos mais simples sobre o controle de pragas utilizando organismos vivos. E nós, agora em 2012, uma grande surpresa que impulsionou mais ainda o controle biológico brasileiro e mundial, que em fevereiro a revista Fast Company americana comunica a nós que nós ficamos entre as 50 empresas mais inovadoras do planeta. Não estão falando de empresa agrícola, todas as empresas. Para ter uma ideia, quem encabeça essa lista é a Apple, logo depois Facebook, Google, e está lá em 33º lugar, Bug Agentes Biológicos, uma empresa brasileira, pequenininha,
Até a revista Veja publicou algo muito interessante. Eles falam assim, eles não têm os 800 milhões de clientes do Facebook e não têm os laboratórios mais modernos do mundo da Apple, mas estão na mesma lista desses grupos. E, na sequência, fomos escolhidos a terceira empresa mais inovadora do mundo em biotecnologia, a mais inovadora do Brasil no ano de 2012, entre todas as empresas, à frente à Petrobras, inclusive. Fomos escolhidos a empresa mais sustentável do Brasil em 2012 pelo prêmio Best Bio. Recebemos um destaque à Lavoura 2011-2012 pela Sociedade Nacional de Agricultura, recentemente. Há umas 3 semanas atrás, a USP Exalc nos deu um prêmio de empresa mais empreendedora do ano, e a semana passada ganhamos o prêmio de empresa mais inovadora do mundo, agora primeiro lugar, das empresas ambientais, e ficamos entre as 15 em biotecnologia. Então, tudo isso daqui, nós não entendemos muito bem porque ganhamos, tivemos que consultar, por que nós ganhamos? Nós estamos aqui, somos pequenininhos, mas depois nós descobrimos, nenhuma empresa no planeta conseguiu atingir 500 mil hectares em apenas 2 anos, com uma tática considerada alternativa, uma tática considerada o patinho feio. Foi a única empresa do mundo que fez isso. Então, graças a essa rapidez de levar para o agricultor uma tática ambiental, ecológica, é que nós somos escolhidos para esse prêmio. E com isso, acabamos, inclusive... isso é uma conquista nossa. É nossa, brasileira. Na verdade... Tem tanta gente por trás disso, tanta gente, tanta pesquisa, tanta gente desacreditada que agora está bem acreditado e que o prêmio é para nós todos. Nós ainda pequenininho como somos, estamos trabalhando com a humildade máxima para resolver problemas. Porque para a gente o prêmio, quase ele fez um problema. Esse tanto de prêmio quase foi o suficiente para falir. A primeira empresa do mundo que ia falir depois de ganhar tanto prêmio, porque a gente só ficou dando palestra e respondendo a entrevista. E não tinha tempo para trabalhar. E uma empresa pequena como a nossa tem que ter tempo para trabalhar. Então agora hoje nós encerramos o ano com essa palestra aqui, agora nós vamos concentrar a força total no trabalho, porque é o mais necessário para continuar crescendo. E tudo por causa desse único insetinho aí, um parasitoide de ovos, que é teleguiado, vai direto no hospedeiro, parasita, controla e perpetua em campo. Só para ter uma ideia, 13% de danos nas culturas por causa de pragas. Nós gastamos 2,2 bilhões de dólares por ano para o controle de pragas. É, sem dúvida alguma, o principal segmento da agricultura. O que mais nós devemos nos preocupar para as culturas em geral, porque é o que mais leva os nossos recursos. Mas o controle no Brasil é predominantemente químico. Nós temos uma cultura química. Só para ter uma ideia, a área agrícola aumentou nos últimos 40 anos 78%. E o consumo de agrotóxicos, 700%. Ao ponto do Brasil se tornar o maior consumidor de agrotóxico desde 2008. Nós superamos os Estados Unidos em consumo de agrotóxico. E gasta-se com agrotóxico 11 bilhões de reais por ano. Isso é o que está registrado. Fora o que vem via Paraguai, China-Paraguai, chega no Brasil que não está registrado. Acredita-se que mais 4 bilhões de reais só por vias escusas. Recentemente, a Anvisa publicou também uma lista dos produtos com resíduos acima do permitido. E veja que a gente achava que o moranguinho fosse o maior vilão, mas o pimentão superou o moranguinho muito. De todas as amostras que eles viram no SEASA, que eles levantaram, 91% tinha resíduos de agrotóxico acima do permitido, ou de produto que não poderia estar nessa cultura, que seria prejudicial para nós. Então veja que eu só selecionei alguns dos produtos para caber na tabela, para a gente ter uma ideia de como é que está a situação do alimento que nós consumimos. Além disso, vivemos uma realidade bastante favorável para o controle biológico. Muitos produtos, como nunca tivemos, estão sendo proibidos e retirados do mercado. Cada hora mais a lista aumenta. Mesmo assim, isso corresponde a só 1,4% do que existe comercializado. Nós não temos que desenvolver a filosofia de ódio ao inseticida, porque nem eu sou assim. Eu acho que o inseticida é uma tática importante, mas o que precisa ser mudado no Brasil e no mundo é considerar controle biológico, feromônio e outras táticas menos agressivas como alternativa. A realidade é que o alternativo deve ser o inseticida. O fungicida deve ser alternativo.
Na falta de alguma situação, de um produto melhor, usaríamos o inseticida, mas só em último caso, só na necessidade. E essa mudança de mentalidade, com essa mudança planetária, vai ser uma realidade. O manejo de pragas ele deve integrar técnicas. É um conceito moderno e cada vez mais atual. E o controle biológico, sem dúvida alguma, tem que estar sempre fazendo parte das táticas que nós vamos adotar. De qualquer praga que nós vamos controlar, o biológico tem que estar ali e outras práticas na sequência. Porque eles são naturais e, na maioria das vezes, simplesmente, o plantio de flores, ou semear nas curvas de nível uma cultura que produz flores é o suficiente para garantir o controle da praga em determinadas culturas, como é o caso do sorgo. Simplesmente mantendo. Nós temos uma diversidade absurda de organismos que controlam pragas. Enorme, mas nós não conhecemos elas. Falta muita pesquisa. Olha que nós temos pesquisador da área de controle biológico. Mas, como eu disse, a maioria daquele controle biológico ainda arcaico no Brasil e no mundo. Só para ter uma ideia, alguns controlam ovos, outros lagartas, outros as pupas ou crisálidas, alguns controlam adultos depositando os seus ovos que penetram depois as larvas para dentro do inseto, consumindo. Alguns predam como ácaros predadores, tesourinhas que predam ovos de pragas, louva-a-Deus, um predador generalista, percevejos que sugam lagartas, besouros que se alimentam de larvas no solo, joaninhas, e aqui de propósito há uma joaninha que não é vermelha de pintinha preta, porque a maioria não é, né? É só a que a gente usa para as crianças, joaninhas se alimentando de pulgões, fungos, bactérias, vírus, nematóides, protozoários, uma lista enorme de organismos que nós já temos domínio de produção em laboratório para ser utilizado na agricultura. Não só na agricultura, mas óbvio também nos meios urbanos. Só para ter uma ideia, o controle biológico na soja, ele reduziu, para uma praga só, reduziu de 2,8 aplicações de inseticida para 1,2 aplicações. No tomate, de 48 aplicações de inseticida que se fazia para traça, reduziu só com tática simples de controle biológico para 14 aplicações. Nós temos aí, então, uma infinidade de produtos menos sendo aplicados, contaminando nossos produtos. Em citros, uma das pragas que são controladas, os vermelhinhos representam quanto está reduzindo agora, esse mês, essa praga no estado. Praga essa, o psilídeo dos citros, que tem dizimado os citros no nosso país, acabado com os citros. E vai ser o controle biológico que vai resolver o problema dessa praga. E para vocês ficarem impressionados, só na cana-de-açúcar, um parasitoide, Cotesia flavipes, causa um lucro para o agricultor de R$1 bilhão por ano só utilizando essa vespinha. E o Trichogramma galloi, 250 milhões de reais por ano, lembrando que ele é usado em área menor. Então nós temos aí aliados fantásticos com retorno financeiro desejável pelo agricultor e com impacto ambiental nulo no caso de parasitoides e de fungos com impacto baixo. Hoje se produz no Brasil 21 bilhões de parasitoides só para o controle da broca da cana, só para uma cultura e uma praga, para mais de 3 milhões de hectares. Mas quais são os contras e os prós? O agricultor, ele é conservador. Ele gosta de fazer o que o pai fazia e o que a avó fazia. Então é uma luta nossa. O agricultor quer ver a praga cair. Ele quer uma tática que ele aplica e a praga cai morta no chão. E ele quer táticas fáceis. Lembrando que nós estamos falando de organismo vivo, que requer alguns cuidados. Apesar dos nossos grupos estão trabalhando com aplicação de vespinhas por avião guiado por GPS, onde não vai ter ninguém aplicando, um respeito ao trabalhador do campo, que não vai ter que ficar andando naquele solão. Vamos fazer tudo mecanizado. Mas o agricultor tem que ter uma paciência, porque nós estamos tendo que correr atrás de um prejuízo de 2.000 anos para fazer pesquisa. As pesquisas não têm gente suficiente. E o agricultor, ele poderia usar essas táticas um pouquinho mais difíceis, que são economicamente viáveis, mas que muitas vezes ele não gosta, ele não quer fazer aquele cálculo e ele prefere ficar no mais fácil. E também os agricultores sofrem uma pressão absurda das multinacionais de agrotóxico. Por exemplo, nós também. Se o agricultor ele tem churrascos, camisetas, bonés das empresas. Nós, no máximo, quando a gente chega lá para o agricultor, a gente dá para ele um bilhetinho mimeografado escrito "obrigado por comprar meu produto". Não dá para fazer nada além disso, porque não temos dinheiro. O produto tem pouco valor agregado, coisa que nós precisamos aprender ainda. Mas o que é favorável para o controle biológico
é que a agricultura orgânica tem aumentado muito no país. A resistência de pragas tem impedido o agricultor de usar inseticida, ele tem que buscar outra alternativa. A escolaridade tem aumentado e então, com mais conhecimento, fica muito mais fácil de lidar com esse tipo de tecnologia. Tem se divulgado muito mais controle biológico e essa divulgação pela mídia foi excelente. E as barreiras fitossanitárias impostas pelos países compradores de nossos produtos, impedindo que entre produtos com resíduos. No mundo hoje, nós temos 230 espécies sendo comercializadas de inimigos naturais para o controle biológico. Várias empresas produzindo, muitas empresas, eu estou citando algumas, como a Koppert, que é a maior do mundo e que ela já está dentro do Brasil. Os produtos são comercializados como inseticida, dentro de embalagens modernas, normais. As pessoas têm uma ideia de que vai ser um potinho que está ali, usou um pote que estava em casa e pôs. Nada disso. É tudo moderno, de alta tecnologia. No Brasil, nós temos mais de 30 empresas comercializando inimigos naturais. Então, pela falta de produto, já não é mais. Alexandre, Sim. 5 minutos, por favor. Nós temos essas espécies. Veja que o mundo comercializa 230 espécies. Nós temos por volta de 11 espécies no nosso país, mas que nós estamos avançando, visto que ainda nós temos um caminho longo a percorrer. Apesar disso, de só ter 11 espécies sendo comercializadas, nós, para controle de uma única praga, com Cotésia flavips, nós temos 3.300.000 hectares. Para vocês terem uma ideia, esse daí é o maior programa de controle biológico do mundo. O segundo maior programa de controle biológico do mundo também é brasileiro na cana-de-açúcar. É o uso do fungo Metarrhizium para controle da cigarrinha. O terceiro maior programa de controle biológico do mundo também é brasileiro. O quarto programa é brasileiro. O quinto programa é brasileiro. Nós estamos, então, liderando os 5 maiores programas de controle biológico do mundo. Simplesmente isso. Então, apesar de não ter sido desenvolvido muitas técnicas no país, a agilidade que nós trabalhamos com ciência nos permitiu ser os maiores usuários de controle biológico do planeta. Vou tentando mudar ainda, estou chegando no fim e não consegui. Só para a gente ter um paralelo do como esse negócio precisa mudar muito, de 1876, quando o telefone foi patenteado, apesar de ele ter sido descoberto em 1871, mas o Graham Bell patenteou na frente do outro pesquisador. Até os dias atuais, ele evoluiu muito. O controle biológico que surgiu no século III depois de Cristo, ele não avançou quase nada. Nós continuamos usando insetos, colocando inseto daqui a colar, manualmente, como era feito na China. Só mudou a quantidade, que hoje a gente cria, e eles não criavam, eles pegavam no ambiente. Então, mas nós precisamos de uma mudança ainda de mentalidade. Para ter uma ideia, nós temos 1,32 celulares por habitante aqui no Brasil. Cada brasileiro gasta, em média, entre aparelho e conta a pagar, R$ 258 por ano. Nós temos, de controle biológico, só essa vespinha, para cana-de-açúcar, cada habitante consome 95 vespinhas. E eles gastam 39 centavos com essa vespinha. Então, nós temos uma discrepância gigantesca entre o valor agregado dos produtos. E óbvio que um é primário e o outro é secundário, mas nós ainda precisamos avançar no setor desse setor do agronegócio. Valorizando mais, permitindo assim que a gente tenha pesquisa patrocinada pelas próprias empresas. E um dos grandes problemas que nós temos, a transferência da tecnologia. As universidades, as faculdades de agronomia formam ou excelentes cientistas ou excelentes extensionistas, mas não tem a pessoa, ou excelente agricultor, mas não tem a pessoa que faz papel de intermediário entre ambos. Ou a pessoa fala a língua do cientista ou ela fala a língua do agricultor, mas às vezes ele sabe do agricultor e não sabe interpretar o texto científico. Esse é um problema de uma pesquisa feita recentemente, mostra que 85% dos alunos que são formados hoje não conseguem falar a língua dos dois. E aí então, tudo que é criado pela ciência demora muito tempo para chegar até o agricultor. E os problemas do agricultor demoram muito tempo para chegar até a ciência. E não há uma comunicação, com isso 10 anos para desenvolver uma tecnologia simples. Um absurdo que nós precisamos resolver. Mas a divulgação é um meio, e para isso nós temos revistas focadas no controle biológico. Já aproveito, apesar da maioria não ser da área, mas quem tiver interesse em receber dessas revistas gratuitamente, entrar em contato, que nós temos algumas assinaturas gratuitas ainda. Uma mais ampla de agricultura, outra mais fitossanidade, e uma específica de controle biológico, que é a GBio, que é o mesmo nome do meu grupo de controle biológico, criado exatamente hoje, há 10 anos atrás.
nós precisamos, e esse é o compromisso nosso, empresa, pesquisador, professor de universidade, que é o meu caso, trazer o controle biológico do arcaico para o avançado. Nós não podemos mais ficar intermediário. Nós teremos nesses próximos 2, 3 anos um avanço absurdo nesse setor, em todos os segmentos, divulgação, ciência, tecnologia, engenharia, onde nós estaremos aí nos tornando cada vez mais líderes planetários do que nós já somos. Obrigado. Isso, por favor. Obrigado, Alexandre Dicene, parabéns. Parabéns pelo trabalho, parabéns pelo prêmio à sua empresa. E queria dizer que tem trabalho pela frente. A minha região lá no interior sudoeste do estado tem lá um chamado mexilhão dourado. E a Juc soltou até um material de divulgação que eles não conseguiram ainda pesquisar aí um predador. E isso está proliferando e para uma área turística é muito ruim. Não é? Nós estamos com o tempo exaurido, então eu queria deixar para o nosso plenário a possibilidade de encaminhamento de perguntas aos palestrantes para que seja respondido posteriormente via e-mail. Então podem encaminhar para a organização que será respondido posteriormente.